E o Conselho de Segurança da ONU rejeitou a proposta do Brasil para a resolução da guerra entre Israel e o Hamas. O texto, que teve 12 votos favoráveis, pedia o fim do bloqueio a Gaza e cobrava a liberação de acesso de ajuda humanitária. No entanto, os Estados Unidos, integrante titular do Conselho, vetaram a proposta. Segundo a diplomacia americana, o veto se deve à ausência de menção ao direito de autodefesa de Israel, apoiado pelo governo norte-americano. We are on the ground doing the hard work of diplomacy. And while we recognize Brazil's desire to move this text forward, we believe we need to let that diplomacy play out, especially when Secretary General Guterres, President Biden, Secretary Blinken, and regional actors are engaged in intensive dialogue on the very issues we are deliberating on today. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Like every nation in the world, Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. Following previous terrorist attacks by groups such as Al-Qaeda and ISIS, this council reaffirmed that right. This text should have done the same. Silvio Navarro, muito boa noite. Com esse veto aí, Silvio, dá para dizer que os Estados Unidos salvaram Israel aí da proposta do Brasil para essa resolução da guerra entre Israel e o Hamas, já que essa resolução não previa o direito de autodefesa de Israel nesse momento? Silvio, boa noite. É uma fala cheia de significados essa, né? Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Paula, meu amigo Paulo Eduardo Martins, meu irmão Augusto. Boa noite a quem nos acompanha. Paula, vou dividir esse comentário em duas partes. Primeiro, em relação ao Joe Biden. Ontem nós citamos aqui que a Ana acabou de repisar esse tema em relação às tropas do Afeganistão, a retirada das tropas e a questão da popularidade, e ele tem uma eleição pela frente no ano que vem. Mas aqui cabe um ponto. O recado que o presidente americano, a quem e contra quem tenho várias questões, o recado dele é explícito. Essa é uma situação que envolve todos os países. Afinal de contas, enquanto o mundo ainda conta os seus mortos, já são reconhecidas 41 nacionalidades entre as vítimas. Essa é uma situação em que não cabe veja bem. Não existe atenuante, não existe mas. É a guerra contra o terror. É impossível qualquer princípio de equidade, qualquer imparcialidade, porque isso seria reconhecer que há dois lados justos, dois lados que podem ser equiparados, e não é o caso, porque o Hamas não representa o povo palestino, a causa palestina. Nós vamos insistir nisso, porque é nesta cortina, é este o escudo que está sendo utilizado para o pessoal por aí nas redações, na diplomacia estrangeira, no PT e seus satélites, e principalmente no Itamaraty. Esse é o escudo utilizado para passar pano para um grupo terrorista chamado Hamas. Pois bem, o que o presidente Joe Biden está dizendo e ele anunciou um envio de 100 milhões de dólares para Gaza e também, abre aspas, um pacote sem precedentes de ajuda a Israel. Israel vai vencer essa guerra e os Estados Unidos estarão do lado certo da história, ao contrário do Brasil, e aqui entro nesta questão. Olha, por uma coincidência, vamos dizer assim, o Brasil está à frente da presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU neste mês, quando a guerra explodiu. O Brasil teve uma oportunidade histórica, já que o pleito por uma cadeira permanente no Conselho de Segurança é um pleito feito pelo governo Lula, pelo presidente Lula, desde a virada do século, desde que ele assumiu o seu primeiro mandato. O Brasil teve a chance de se colocar neste momento como protagonista. Afinal de contas, coube ao Brasil essa resolução votada e rechaçada hoje. O Brasil perdeu uma oportunidade histórica, mostrou ao mundo a sua pequenez, um anão diplomático, incapaz de reconhecer o direito de defesa de um Estado que foi atacado por selvagens, de um Estado que foi alvo da barbárie, pessoas mortas a sangue frio. E aí não vou me estender, porque as imagens já são chocantes demais
e com o advento das redes sociais elas rodam o planeta com muita agilidade. O Brasil perdeu esta oportunidade e, por consequência, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva deveria esquecer a possibilidade de pleitear um prêmio Nobel da Paz. Ele é incapaz de ficar do lado certo da história, como os Estados Unidos fez, como alguns países da Europa, apesar de terem registrado aí o voto, né? A França tem assento permanente, o Reino Unido, no caso o Reino Unido optou por uma abstenção nessa votação específica, mas apesar disso, eles estão do lado de Israel. Então, o presidente Lula, neste momento, ele está escondido, com 1 ou 2 tweets por aí, ele está escondido, mas a hora que ele aparecer, ele vai mostrar a face dele e a população vai poder responder. O senhor é um presidente que colocou o Brasil no campo errado, no eixo errado do mundo. Augusto Nunes, muito boa noite. Acompanhamos um trecho aí da fala da embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, ela dizendo que os Estados Unidos ficaram decepcionados, né, com essa resolução apresentada pelo Brasil, que não faz menção ao direito de autodefesa de Israel, que temos falado aqui durante as últimas semanas, né, Augusto? Boa noite. Perfeito. Boa noite, Paula, nossa chefe, Ana, minha parceira querida, meu amigo Paulo, meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha. O Silvio tem toda a razão. O Lula pode esquecer o prêmio Nobel da Paz, ele já deveria ter esquecido há muito tempo. Mas agora, o sonho de incluir o Brasil no Conselho de Segurança da ONU foi para o espaço. O Brasil mostrou que sempre, confirmou, que sempre escolhe o lado errado. O Brasil é a favor do Irã. Ele quer que quis, sempre no governo Lula, que inventou a política externa da canalice. Ele interfere em problemas de outros países, sempre pelo lado errado. O presidente de Honduras, Manuel Zelaya, é destituído democraticamente, segundo a Constituição. Ele permite que o Zelaya reaja entrincheirado no prédio da Embaixada Brasileira. O presidente paraguaio é destituído. A Dilma Rousseff, por ordem do Lula, manda um enviado a Assunção para, junto com o então ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Nicolás Maduro, deu um jeito ali de salvar aquele padre, né, que era especialista na reprodução. É o maior reprodutor, é o bispo reprodutor que foi eleito presidente do Paraguai. Por cada paróquia que ele passou, ele deixou um filho. Era assim que ele multiplicava o rebanho. O Brasil escolhe por esses critérios. E agora escolhe, não entre países, mas entre uma democracia e uma organização terrorista, escolhe o lado errado. Quer dizer, não permite que Israel se defenda de terroristas. Quem apoia o Hamas não se limita a apoiar o assassinato de civis. Está aprovando também a revogação de todas as leis da guerra, está aprovando o tratamento indecente, né, absurdo imposto a reféns, tá? Está aprovando a morte dos brasileiros que estavam lá, civis, né, ou turistas, também os turistas que estivessem por lá não podiam deixar de contar com a solidariedade do presidente, que está por trás de todas essas decisões. Ele não está parado, né? Não pode culpar nem o Alckmin. Nada é feito na ONU sem que o Lula ordene ou autorize. E agora me faz uma coisa dessas. O Lula disse, quando começou sobre a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele disse, quando um não quer, dois não brigam. Agora Israel é atacado traiçoeiramente,
né? Foi uma ação unilateral, sem declaração de guerra, sem nada, uma emboscada, né? Uma tocaia. E ele quer que o agredido não faça nada. Nunca mais o Lula vai poder falar em Conselho de Segurança da ONU. Ele é tão ignorante que certamente não sabia que basta o veto de um membro permanente para que não seja aprovada nenhuma sugestão, né? E, sobretudo, para que não prospere uma proposta tão imbecil e canalha como essa. Ana, ainda hoje houve protestos e prisões em atos pró-Hamas no Capitólio. Nós temos, inclusive, algumas imagens que a gente está exibindo nesse momento. Conta mais pra gente a respeito desses protestos aí nos Estados Unidos. Paula, junto com o pronunciamento de Joe Biden, essa foi a notícia aqui da manhã de todos os canais, né? Houve uma invasão ao Capitólio, muitos perguntando se essas pessoas que invadiram o Capitólio em apoio a um grupo terrorista, se elas serão tratadas da mesma maneira que aqueles, né, da tal insurreição do Capitólio, se essas pessoas terão o mesmo tratamento, se ficaram presas 7, 8 meses, 10 meses, como alguns ficaram. E tudo muito confuso para muitos americanos, porque muita gente não está entendendo, mesmo diante do apoio explícito do governo de Joe Biden, como muito bem colocou o Silvio. Temos nossas restrições aos democratas, ao novo Partido Democrata, que é muito alinhado com a esquerda radical, mas nessa situação especificamente eles têm demonstrado apoio irrestrito a Israel. Então, está tudo muito confuso para muitos americanos, porque essas pessoas, muitos jovens, estão indo para as ruas, nos campos das universidades, para apoiar um grupo terrorista, né? Depois que nós mostramos aqui no Sem Filtro o vídeo do senador Ted Cruz questionando aqueles navios sancionados pelo governo americano atracados no porto do Rio de Janeiro, ontem mostramos também a general aqui questionando e com uma certa preocupação dessa triangulação estranha na América do Sul e o Brasil ali sendo mencionado. Agora a embaixadora na ONU também falando que não tem como eles não vetarem essa proposta absurda do Brasil, que vai se distanciando das democracias livres. Nós tivemos também o senador Marco Rubio, que, numa declaração enfática, disse que os americanos não vão tolerar a barbárie. Well, first of all, it's the existing law of the country, right? Our laws basically say that you are inadmissible under a visa, student visa, to be a teacher here, to be a tourist, whatever, if you are a supporter of a designated terrorist group. And then this week, we see people marching at universities and in the streets of our country and so forth, calling for intifada, celebrating what Hamas has done, justifying what Hamas has done. These are supporters of Hamas. Those people who are here, okay, on a visa to be a student, to be a professor, whatever, those people need to go. They should never have been allowed in. We probably didn't know that about them. No one's going to tell you I'm a Hamas supporter on the way in. But once we know you are, our laws say you shouldn't have a visa and you need to go. Paula, as autoridades americanas, e nesse caso os próprios políticos americanos, tanto democratas quanto republicanos, eles estão unidos nessa. Não vão tolerar o antissemitismo, a barbárie, o apoio ao terrorismo, como tem que ser feito, né? Como tem que ser feito. Mais de 500 milhões de dólares de doadores a essas universidades já foram questionados. Os doadores já disseram que vão pegar o dinheiro de volta, eles não vão doar a essas universidades. Estou falando, Paula, de Harvard, da Penn State, de Stanford, universidades grandes que estão tolerando discursos antissemitas nos seus campos e nos seus diretórios. Então, Paula, eu acho que o tom dos americanos e da América foi dado, e esse tom tem que ser seguido por todos, na imprensa, nas universidades, nas escolas,
Podemos discutir a causa palestina para o Estado palestino, mas apoiar terroristas sanguinários que cometeram uma carnificina no último 7 de outubro, isso é inadmissível e parece que a América, lá de cima de Washington, está dando o tom correto. E aí, Augusto, país civilizado, né? Esses adoradores do terror deveriam vir para o Brasil. Para o Supremo, né, estamos vendo aí que apoiar 100%, como disse o PCO, né, ser comunista e apoiar o que fez o Hamas integralmente é um crime, mas muito leve, né? Deixa falar. Já muito mais hediondo e imperdoável, esse sim é um ato antidemocrático, é se recusar a votar num ladrão. Né? E se fizer isso publicamente, é ato antidemocrático e vai para a cadeia. O Supremo não tem nada a dizer sobre isso. Os que se manifestam aqui a favor do assassinato de bebês, né, do tratamento infame dado aos reféns, esses podem. A justiça deve tratar todos igualmente. O nosso Supremo está avisando que só não... O bolsonarismo, sim, é coisa para pena de morte, né? Prisões ilegais e tal. Isso aí é muito mais perigoso. O Hamas, perto do bolsonarismo, é coisa de amador, né? É uma brincadeira de jovens, né? O Hamas. O grave é ser bolsonarista.